Glória a Deus. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Glória a Deus. Todos já estão sentindo a presença do Senhor. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso e não há nada melhor do que sentirmos a presença do Mestre, o Cristo eterno que está no nosso meio, aquele que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso Salvador, aquele que se apresenta em toda a Bíblia e se manifesta no meio da igreja. Nós estamos vivendo os prenúncios reais da volta do Senhor Jesus, e tudo isso que está acontecendo, e eu quero agradecer a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes nós achamos-nos importantes e pensamos que tudo depende de nós. Deus está mostrando ao mundo inteiro nesses últimos dias, Pastor Miguel, obreiros do Senhor, casa do Senhor, que o controle ainda está na mão dEle. Ninguém entra em alguns países, ninguém sai em alguns países. A semana passada, eu pensando em ir a Londres, eu pensei ainda, sair Paris a Londres, eu vou lá rapidinho. Aí eu pensei, não vou. No outro dia fechou-se, lockdown, fechou toda a Inglaterra, ninguém sai, ninguém entra. Eu digo, meu Deus, glória ao teu nome. E às vezes nós pensamos, por que tudo isso? Porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, e é por isso que estamos aqui nesta noite. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Miguel. Eu sempre digo, onde eu chego, tive inspirações através de alguns pregadores de fora do estado de Alagoas, mas no estado também. Um deles era o pastor Miguel, pastor Alexandre, que era companheiro também. O Miguelzinho é pregador também, né, pastor Miguel? Glória a Deus. E nós aprendemos que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E eu entendo, pelo Espírito de Deus, que Deus domina todas as coisas. Eu até achei que o Wildo ia falar algumas coisas a mais, mas cantou bem. Eu estava ouvindo a Ruth pelo canal da igreja, aí o pastor sentiu no Espírito e repetiu o hino. Isso é maravilhoso. E eu quero dizer aos irmãos, Deus está no controle. Diga comigo, Deus está no controle. Eu convido a vocês a abrir a palavra de Deus em Lucas, Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 3, rapidamente. 3 do Evangelho conforme escreveu São Lucas, no capítulo 3, verso 21 e 22, assim diz a palavra de Deus. E aconteceu, batismo de Jesus, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como a pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, ou tenho tido muito prazer. Os irmãos observaram um ponto específico desse vírus, que nós não vamos falar nele. Corona, no original, coroa, veio para dominar, para reinar, querer o domínio sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. E é terrível quando nós analisamos friamente milhares de pessoas que estão atingidas, milhares de pessoas que estão morrendo, milhares de pessoas que estão amedrontadas, e as pessoas estão com medo. E eu não vim trazer mensagem de medo nesta noite. Estamos nos últimos dias, nos últimos minutos para chegarmos ao ano 2021. E chegamos aqui, chegamos vivos. Alguns amigos e companheiros de ministérios, pastores como nós, não tiveram a mesma sorte. Parentes, amigos que partiram por causa deste mal que se avalaçou sobre toda a terra. Até a terra de Israel ninguém entra, nem pode sair, a não ser que haja um justificativo claro.
Mas eu quero dizer aos irmãos, observe o texto nesta noite, e Deus quer falar para nós. Estamos nos últimos minutos de 2020, mas Deus continua falando através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e entre juntas e medulas ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Creia no poder da palavra, porque a palavra de Deus, ela protege a igreja e o povo de Deus na face da terra. Observe uma coisa, e nesta noite, rapidamente, eu quero dizer para você que os textos do versículo 21 e 22 de Lucas 3 está falando sobre algo muito especial para a igreja. Observe que o texto que nós lemos fala de abertura do céu. Então, nesta noite, quando o céu se abre, veja no texto, primeiro o céu se abre quando há obediência. Observe o verso de número 21. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Jesus estava ali para obedecer o cumprimento da justiça de Deus. Para que se cumpra a justiça de Deus, eu venho a ti, João. João ficou preocupadíssimo. Não, você não pode vir a mim, eu tenho que ir ao Senhor. Não, João, eu tenho que ir a você. Não, Jesus, eu não sou digno de abaixar-me e desatar as correias das tuas sandálias. Não, eu vim aqui para que se cumpra a justiça de Deus. Quando é que o céu se abre? O céu se abre quando há obediência. Quando nós começamos a obedecer a Deus, Deus começa a abrir os céus. Quando nós começamos a obedecer a Deus, os céus se abrem para nós. E eu sei que aqui nesta noite, com toda a fraqueza, com toda a dificuldade espiritual, com todas as barreiras, até mesmo para vir à igreja, você tem obedecido ao Senhor. E obedecer a Deus, Deus está dizendo, por causa da tua obediência, eu vou abrir os céus. Aleluia! Quantos creem que Deus vai abrir o céu nesta noite? Glorifique o nome do Senhor. Segunda coisa que acontece, quando é que o céu se abre? Primeiro, quando há obediência. Segundo, quando é que o céu se abre? O céu se abre quando há oração. Veja o que diz o verso de número 21, a parte B. Estando ele a orar, o céu se abriu. Estando ele a orar, o céu se abriu. E por que não dizer que os discípulos estão lá em Atos capítulo de número 3, esperando a promessa do Pai? Eles oraram, eles esperaram, eles suplicaram, o céu se abriu. Por que não dizer Estevão sendo massacrado pelos algozes inimigos, ele orou, o céu se abriu? Eu quero dizer para você, não existe vitória sobre a vida de crente sem oração. A oração é a melhor maneira de vermos os céus abertos. Se a igreja ora, o céu se abre. Se o céu se abre, Deus se manifesta. Se Deus manifesta-se, há milagres de Deus acontecendo. Você sabe por que você está aqui hoje, no último dia deste ano? Porque você orou, a igreja suplicou, a igreja buscou. Deus abriu os céus e a igreja triunfa em vitória por causa da oração. Glória a Deus. Porque o céu se abre? O céu se abre porque há obediência. O céu se abre porque há oração. Em terceiro ponto, por que o céu se abre? O céu se abre quando há poder. Verso 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. O Espírito Santo desceu quando ele manifestou o seu poder. Quando o céu se abre, você acha que o mundo
não está preocupado? Vou dar um fato verídico que está acontecendo em uma das empresas maiores do mundo, chamada Air France. É uma empresa francesa. O governo deu-lhe o adiantamento de 7 bilhões de euros, que está aproximadamente no valor de 50 bilhões de reais, para salvar a empresa. Não está conseguindo, porque eles estavam esperando só aquela primeira parte do ataque do coronavírus. Agora veio a segunda parte. O país está, falando da França, está em desespero. A Europa toda está em desespero. O mundo todo está em desespero. Mas, irmãos, a igreja do Senhor, quando confia no poder manifestador do Espírito Santo, a igreja se torna uma bomba poderosa na mão de Jeová, de Iavé. Porque quando a igreja estava sendo perseguida, a igreja orava, o poder do Espírito se manifestava, os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos. Por quê? Por causa da manifestação do poder. Quando é que o céu se abre? Quando há poder manifestado de Deus no meio da igreja. Alguém me perguntou hoje: pastor, por que os milagres não estão acontecendo? Onde? Na igreja? Não, na sua vida. Porque se eu der testemunho, se ouvirmos testemunho nesta noite, todo mundo tem testemunho para contar da manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu quero dizer que a manifestação do poder de Deus existe, é autêntica, é real, e a igreja de matriz está experimentando a graça de Deus manifesta pelo poder do Espírito Santo. Quando é que o céu se abre? O céu se abre quando há obediência. Oh, glória a Deus! O céu se abre quando há manifestação do poder de Deus. Nesta noite eu quero dizer, eu tive alguma experiência espiritual muito interessante, e eu vou lhes falar. Porque quando é que o céu se abre? O céu se abre quando há palavra de Deus. Observe aí o verso de número 22. Quando o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, ouviu-se uma voz do céu. O céu se abre quando há palavra de Deus. Palavra de Deus. Onde não tem palavra de Deus, o céu não pode se abrir. Quando não tem manifestação da palavra de Deus, não pode haver manifestação do poder, nem da graça do Senhor nosso Deus. Quando é que o céu se abre? O céu se abre quando há palavra de Deus. Outro dia, numa experiência espiritual, e a gente tem que entender o que faz, chegou alguém para mim e disse: pastor, vamos fazer um culto com o meu time que tenho de futebol de salão dentro de Paris, Davi Luiz. Eu disse: vou lá, vou então, levo uma palavra como de evangelismo. As pessoas são muçulmanas, francesas e são muito céticos. Eu levei a palavra. Terminou, ele me apresentou alguém, disse assim: esse é o Abdel. Eu disse: Abdel, tudo bem, tudo bem. E ele me apresentou este senhor jovem. E o jovem disse: pastor, posso pegar o seu número? Ele é descendente de muçulmano. Eu disse: pode pegar o meu número. Dei o número para ele. No outro dia ele ligou: posso tomar um café com o senhor? Eu disse: pode, venha, nós vamos almoçar. Eu chamei ele para almoçar, e conversando, eu comecei a falar de Deus, comecei a falar da palavra de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus. E ele achou interessante e disse: pastor, eu vou lhe apresentar a ministra do presidente Macron. Eu disse: tá bom, muita gente conversa e mentem. Eu disse: tá bem. Na mesma hora ele ligou para a ministra, marcou, poucos dias depois estávamos com a ministra. Eu disse: o camarada é forte mesmo. E era muito simples ele. Eu dei atenção a ele, por causa do Davi Luiz. Aí ele disse assim: pastor, olha, a ministra gostou muito do senhor. Eu disse: também gostei dela, no almoço que nós tivemos. Ele disse: pastor, vou lhe apresentar o príncipe do Camboja. Eu disse: príncipe do Camboja? Deve ser mais uma história mirabolante de pessoas que conversam muito. Uns dias depois, ele marcou um jantar no centro de Paris com o príncipe do Camboja. Aí na hora que eu sentei-me, pastor, eu sentei-me naquela mesa, eu lembrei-me que eu tinha um compromisso ali de falar a palavra. Se eu quisesse ver os céus abertos, eu tinha que falar da palavra. O homem e a esposa, o príncipe e a esposa eles são budistas. E eu disse: eu vou ter que falar da palavra. E comecei a falar. E na hora o Espírito Santo, ele falou Salmo 113. Lembra-te de onde saíste. Eu digo: nunca vou esquecer. Saí de Matriz de Camaragibe. Então levei, não em consideração
a este termo literal, mas veio o versículo do Salmo 113, que o Senhor nos tira do monturo e nos faz assentar entre os príncipes. Eu digo, meu Deus, está se cumprindo a palavra. Então vai palavra. E comecei a falar, e comecei a mostrar a ele a palavra de Deus. Ele gostou tanto e disse: olha, vou te apresentar o meu irmão, o outro príncipe. Trouxe o outro príncipe. Um dia a esposa dele, Isabelle, me liga e diz: pastor Rafael, o senhor pode conseguir aquele castelo do seu amigo para fazer o aniversário de 50 anos do príncipe, meu marido? Eu disse, claro. Liguei para o Jorge, amigo nosso. Jorge, consegue aquele castelo, que a intenção era pregar a palavra. Ele conseguiu a organização da festa. Eu fui um dos convidados com a minha esposa. Nós estávamos ali. Quando no final da festa, pastor, ele diz assim: temos aqui os familiares, os amigos que estão conosco, mas tem um camarada aqui muito especial para mim. Eu digo, olha, eu pensei que era outro príncipe de algum lugar. Ele disse: está aqui, Rafael Corato, ele é pastor, e ele vai fazer uma oração, e ele vai dar uma palavra. Era o que eu mais queria, porque se os céus se abrem através da palavra, eu digo, os céus vão se abrir hoje aqui. E eu peguei aquela palavra ali, comecei a falar de Deus, da grandeza do Senhor, rapidamente, com sabedoria e inteligência. No final fiz a oração de crente pentecostal. Eles não entenderam muita coisa, mas no final o príncipe olhou para mim e disse assim: aleluia, porque eu comecei a dizer aleluia, aleluia, aleluia. E sabe, irmão, o poder da palavra foi tão forte que a família dele começou a me chamar, e minha esposa testificou, os amigos, que eles estavam precisando de oração. Uma que tinha um problema de câncer no seio, a outra que tinha outro problema. Eu sei de uma coisa: os céus se abriu, porque quando há palavra de Deus, os céus se abrem. Você quer milagre? Lembre-se, tem que ter palavra de Deus. Você quer bênção? Tem que ter palavra de Deus. Você quer ver os demônios expulsos? Tem que ter palavra de Deus. Você quer ver a glória de Deus manifesta? Tem que ter palavra de Deus. Você quer ver o vírus corona sendo destruído? Dê palavra de Deus. Fale da palavra, pregue a palavra, manifeste o poder da palavra, porque os céus irão se abrir se houver palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Quando o céu se abre? Quando há obediência. Quando o céu se abre? Quando há oração. Quando o céu se abre? Quando há poder de Deus. Quando é que o céu se abre? Quando há palavra de Deus. A igreja do Senhor Jesus está de posse da vitória de Deus, porque nós estamos debaixo daquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais extraordinário, que é o temor de Deus. E em toda a alma, diz a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, e em toda a alma havia temor, e pelas mãos dos apóstolos acontecia o que? Os milagres estavam manifestos por causa do temor. Você quer ver os céus abertos? Fique debaixo do temor e da autoridade do Deus eterno. Pastor, posso fazer rapidamente oração? Fique de pé nesta hora, em nome de Jesus, para cumprir o horário que me foi dado. Eu quero dizer nesta noite, Deus é maravilhoso. Olhe, pastor, nesta pandemia, fechei a minha lanchonete. Nesta pandemia, a coisa diminuiu. Eu só vejo pessoas vendendo medicamentos relacionados a essa doença, e só fala nisso. Você coloca no Google, só dá esse corona, em todo lado só dá esse maldito vírus e etc. Mas eu quero dizer para você que, como início da mensagem, Deus está no controle de todas as coisas. Ei, jovem, Deus está no controle de todas as coisas. Os céus vai se abrir mais uma vez para a sua vida. Se você crer, levante a mão e glorifique ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te oro nesta noite com esta igreja que é forte, esta igreja que é invencível, esta igreja que crê no poder da tua palavra. Ó Cristo amado, manifesta a tua glória no meio do teu povo, curando os enfermos, Senhor, repreendendo o mal sobre aqueles que estão oprimidos nesta noite, preocupados, Senhor. É verdade, tem muita gente preocupada. Alimenta o coração desta pessoa com o poder da tua palavra. Ecoa a tua voz, ó Espírito Santo, nos corações nesta noite. Continua abençoando o pastor Miguel, e eu estou feliz em vê-lo bem, Senhor,
Está melhor do que nas fotos e no vídeo que eu tenho visto. Ele está muito melhor porque o Senhor tem cuidado dele, tem cuidado deste ministério, desta igreja. Abre as portas, opera maravilhas, independentemente de decisões políticas, social lá fora. A igreja continua marchando em vitória, porque os céus já se abriram para a igreja, a Assembleia de Deus Matriz de Camaragibe. Que o Espírito Santo continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, aleluia.